Olá, minha gente. Estamos aqui novamente para mais uma aulinha, nosso terceiro encontro. E agora dando continuidade à outra parte, né, da nossa disciplina, que é a parte de ondas. Então, a gente falou de movimento harmônico simples, mostramos os dois exemplos clássicos de harmônico simples, que é o pêndulo e o oscilador massa-mola. E agora a gente vai começar a falar a respeito, né, das características de uma onda. Então, esse material que vocês, né, estão assistindo o vídeo, que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, ele também estará lá na nossa terceira unidade de aprendizagem, ok? Então, dando continuidade à nossa aulinha. Então, o que que nós vamos falar? Nós vamos falar de ondas, né? E o que que a gente entende por onda, né? Então, em nossa vida a gente tem o quê? A gente tem diversos momentos em que a gente se depara com essa onda, né? Então, o que que vai acontecer? A gente pode enxergar, a gente pode ouvir, a gente pode perceber, né? Como assim perceber, né? No braço, por exemplo, a gente consegue perceber um tipo de onda que é infravermelho, né? Então, a gente tem contato diário com essas ondas. Mas às vezes, né, nós ficamos com alguma confusão em relação à definição dessas ondas. Por quê? Porque quando a gente fala de onda, né, a gente pensa em quê? A gente pensa no mar, né? Na realidade, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Ah, o mar. Mas, se a gente pensar, a definição de onda na física está associada a uma perturbação, uma modificação, uma deformação do meio que vai transmitir energia sem transportar matéria. Então, o que acontece? Essa onda aqui que eu estou mostrando, ela não é uma onda. Por quê? Porque se nós lembrarmos de situações no mar, a gente vai verificar que a gente não consegue ficar parado aqui, né? Essa água nos traz até a beira do mar. Então, nós podemos dizer que ela está transportando matéria. Se ela está transportando matéria, não é uma onda. Né? Então, se a gente pensar numa onda, a gente vai pensar nisso aqui. Né? Como assim? Se vocês observarem, o pontinho vermelho, né, ele está subindo e descendo, mas não está andando com a deformação, com a perturbação, né? Ou seja, com a transmissão de energia. A gente pode mostrar isso num aplicativo que eu gosto muito de mostrar, que fica no site do, alguns chamam de PHET, eu chamo de FET, né? Então eu vou clicar aqui e vou acessar esse site e vou compartilhar essa janelinha com vocês. Só um momentinho. Então, compartilhando aqui. Então, para aqueles que querem o endereçozinho, tá lá, né? Esse aqui é um aplicativo. Ele não requer absolutamente nada instalado, né? Vocês podem acessá-lo no computador de vocês, até mesmo no celular de vocês. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma onda, né? Então, vamos botar lá, ó, um oscilador. Vejam que essa onda, ela está diminuindo, né, o seu ponto máximo e o seu ponto mínimo. Isso por quê? Porque está ocorrendo dissipação. Nós vamos falar de uma onda chamada periódica. Essa onda periódica, ela não tem essa dissipação, portanto, ela vai ser assim. O que que significa dizer isso? Que nós teremos características desta onda que não irão se modificar. E por elas não se modificarem, a gente chama ela de periódica. Do mesmo jeito que nós tínhamos o movimento, né, harmônico simples, que ele era um movimento periódico, esse aqui nós vamos também ter um movimento, né, que vai se repetir, ok? Então, aqui nós temos a nossa ondinha. Voltando lá para o nosso material. Então, o que que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a onda ela pode ser classificada. De que jeito? Ela pode ser classificada de três formas, né? Ela pode ser classificada quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? De acordo com a natureza das ondas, elas também são divididas em dois grupos. Ondas, em três grupos, né? Ondas mecânicas, eletromagnéticas e ondas da matéria. E com a questão da direção, né, elas são classificadas em dois grupos, longitudinais e transversais. E por último, quanto à direção de propagação, elas são classificadas de unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Como é que vai funcionar? Nós vamos mostrar uma classificação por vez. Então, começando pela nossa onda mecânica. Então, o que é uma onda mecânica? É uma onda que necessita de meio material para se propagar. Né? Se não tiver esse meio material, ela não se propaga.
Quais são os exemplos clássicos? Uma onda sonora, né? Uma onda sonora, uma onda em corda e ondas em fluidos. Então, aqui embaixo eu tenho exatamente alguns exemplos, né, de o que seria uma onda sonora, porque a gente não consegue enxergar. Ondas em cordas, eu peguei umas cordinhas de violão, e aqui ondas em fluidos, né, que eu peguei, no caso, algumas gotas caindo sobre uma quantidade de água. Uma coisa importante é que elas obedecem às leis de Newton. O que que significa dizer? Que elas não terão velocidades, né, superiores à velocidade, né? Não é velocidade superior, sim. As equações de Newton, elas serão, né, obedecerão essas equações. Então, por isso que elas são chamadas, né, mecânicas, ok? O que que vai acontecer? Nós vamos ter já a nossa onda eletromagnética. A nossa onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo. Isso é muito importante, por quê? Porque essas ondas, elas estão no nosso dia a dia e nós conhecemos elas, né? Então, por exemplo, a gente conhece ondas de rádio, a gente conhece micro-ondas, a gente conhece infravermelho, luz, que é o que nós enxergamos, né? Ultravioleta. E raio-x e raios gama já estão numa outra classificação, mas eu coloco aqui porque aqui eu tenho o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético, ele mostra, por exemplo, duas grandezas importantíssimas na definição de ondas, né? Que a gente não vai ver ainda agora, mas uma delas a gente já falou, que é a frequência, né? O que que vai acontecer? Elas terão uma frequência e um comprimento de onda definido. Então, por exemplo, né? As frequências das ondas de rádio, elas oscilam em 10 na 5 Hz. As frequências da luz oscilam em 10 na 14, né? Então, que está acontecendo? São frequências diferentes e, por causa disso, nós classificamos elas como ondas eletromagnéticas diferentes. Por que que elas são chamadas de ondas eletromagnéticas? Elas são chamadas de ondas eletromagnéticas porque elas são formadas pelos dois campos, o elétrico e o magnético. Esses campos, eles estarão oscilando, já vimos essa palavra, né, perpendicularmente um em relação ao outro. O que que significa dizer? Que essas ondas eletromagnéticas, elas terão uma característica muito importante que a gente vai ver no finalzinho da nossa aula. Então, essas ondas, elas irão andar, né, todas com a mesma velocidade, somente no vácuo. Qual velocidade? A velocidade da luz. Aqui eu coloquei o valor por extenso, mas normalmente a gente usa 3 vezes 10 na 8, ok? Então, né, para facilitar a história do cálculo. Por quê? Porque esse valor aqui, ele não tem sentido a gente utilizar, porque ele é um valor muito quebrado e os nossos alunos, eles não têm, né, facilidade com números que não sejam inteiros, ok? Então, nós classificamos já quanto à natureza, como mecânica e eletromagnética. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar das ondas da matéria. O que que são as ondas da matéria? Se verificou, por exemplo, que se nós pegarmos algumas partículas de massa muito pequena e acelerarmos elas, opa, volta lá, e acelerarmos elas, como o caso de elétrons, prótons, a gente vai ter elas, no caso, né, se comportando como se fosse uma onda. Então, o que acontece? Aqui entra um pouquinho, né, de física moderna, dualidade onda-partícula. Essa dualidade onda-partícula, ela está associada exatamente à questão de que uma partícula, dependendo da massa, obviamente, tem que ser uma massa muito pequena, se acelerada a grandes velocidades, uma velocidade próxima à velocidade da luz, nós vamos ter essa partícula se comportando como se fosse uma onda. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui o conceito de dualidade onda-partícula, ok? Essa classificação de ondas da matéria, ela é muito recente, quer dizer, recente, é do século passado, mas ela é bem mais recente do que os conceitos anteriores que a gente falou. Por isso que aqui a gente separa as ondas da matéria das ondas eletromagnéticas. Raio-x e raios gama entram também dentro dessas ondas da matéria, ok? Continuando. Então, nós vamos falar agora quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração, elas podem ser longitudinais ou transversais. Para que a gente entenda, né, uma onda longitudinal, a gente tem que entender o seguinte: elas respondem somente à questão, né, das leis de Newton. Portanto, elas são mecânicas. E aí o que que vai acontecer? São perturbações que vão estar vibrando na mesma direção em que elas vão estar se propagando. Para que vocês possam visualizar uma onda eletromagnética, eu vou abrir aqui um outro aplicativo para que vocês consigam entender.
Vamos compartilhar aqui a telinha. Lá. Então, aqui nós temos uma onda, né, um tubo, e aqui embaixo, aqui nós temos um elemento que vibra. O que que vai acontecer? Se nós acionarmos, ele vai vibrar, né, na direção, por exemplo, aqui, né, em X, e a propagação da onda também será em X. Vamos botar um pouco mais intenso. Então, veja, nós temos zonas de compressão e zonas de expansão. Compressão e expansão. O que que nós vamos ter aqui? Ela vibrando em X e se propagando em X. Ok? Isso é a característica de uma onda longitudinal. Exemplo clássico de onda longitudinal, o som. Né? O som, nós temos compressões e expansões do ar que ocorrem, né, na nossa fonte aqui, né, nas cordas vocais. E o que que vai acontecer? Elas terão, né, compressões e expansões. Se nós não tivermos o meio, que é o ar, né, a gente não consegue emitir a nossa onda sonora. Ok? Quando a gente perde o controle dessas cordas vocais, nós ficamos roucos. Voltando lá para a nossa onda, né, longitudinal. Então, nós vamos ter variações de pressões que se propagam formando uma onda. Né? Então, o que vai acontecer? Como o movimento vai ser paralelo, né, à direção de propagação, a gente chama ela de onda longitudinal. Qual é a outra forma de classificação da direção de vibração? A transversal. A onda transversal, como a gente já colocou, é a onda tradicional, aquela que vocês conhecem, né? E ela está associada à vibração ser numa direção e a propagação ser em outra. Costumo dizer que a vibração é perpendicular à propagação. E aí, o que que a gente pode ter, né? A gente pode ter exemplos como as ondas, né, em corda, ondas em mola e todas as ondas transversais, né, todas as ondas eletromagnéticas também serão transversais. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a onda longitudinal para que vocês entendam o que que acontece. Vamos compartilhar a tela. Aqui. Voltando, então, ó, vejam, aqui eu tenho uma corda e eu vou criar um pulso. Esse pulso ele vai vibrar, aumentar aqui a frequência, né? Então, ele vai vibrar. Se vocês observarem, aqui tem um retângulo onde essa partícula ela está só subindo e descendo, provando aquilo que a gente comentou no início da nossa aula, que é exatamente o quê? Que as ondas transmitem energia, mas não transportam a matéria. Vejam que esse pontinho ele vai ficar oscilando somente dentro do retângulo. Né? Então, o que que nós temos aqui? A vibração acontecendo em Y e a propagação acontecendo em X. Isso é a característica de uma onda transversal. Exemplos de ondas transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são exemplos de ondas transversais. E mais, ondas em corda, ondas em mola, também são exemplos de ondas transversais. Voltando já para a nossa última definição, né? Como assim? Nós vamos definimos ela como natureza, definimos agora quanto a direção de vibração, e está faltando, né, a direção de propagação. Elas podem ser unidimensionais, quando elas vibram em uma direção, exemplo, ondas em corda, ondas em mola. Elas podem ser bidimensionais, quando elas vibram em duas direções simultaneamente, então ondas em fluidos, ok? E elas podem ser tridimensionais, quando elas vibram nas três direções. Um exemplo clássico, né, são todas as ondas eletromagnéticas que eu já tinha comentado com vocês, mas a onda sonora, embora ela seja mecânica, ela também vibra tridimensionalmente, ok? Então, nós temos aqui a classificação dessas ondas. Só para nós lembrarmos, né, a gente tem a onda como a perturbação que se propaga. Essa perturbação, ela vai transmitir energia sem transportar a matéria. Eu classifico ela quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. Quanto à natureza, mecânica e eletromagnética. Mecânica necessita de meio material para se propagar, eletromagnética se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo.
Aí depois nós definimos a onda como transversal e longitudinal, que é quanto à sua vibração. Transversal vibra e se propaga na mesma direção. Longitudinal vibra e se propaga na mesma direção. E transversal vibra perpendicularmente à direção de propagação. E aí, por último, a direção de propagação, que é unidimensional, bidimensional, tridimensional. Unidimensional vibra em uma direção somente, bidimensional vibra em duas direções simultaneamente, e a tridimensional que vibra nas três direções, x, y e z, né, ao mesmo tempo. Ok? Espero encontrar vocês. Voltando aqui para a nossa aulinha, né? Opa! Espero encontrar vocês na próxima unidade, né? E espero que vocês tenham entendido e que esse texto tenha ajudado vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau.